Boa tarde a todos, Boa tarde. meus irmãos, minhas irmãs, irmãos e irmãs do plano espiritual também que aqui se fazem presente, porque o material que a espiritualidade nos traz, sempre relembrando, ele vai gravitar nesses dois planos da vida sempre, porque as informações ao qual nos engrandece, nos fortalece, nos dá coragem, renovam a nossa fé, ela tem a sua amplitude sem limites. E é nesse pensar, com essas reflexões que aqui me serão dadas pelos amigos espirituais, são lições que foram retiradas das obras básicas, da Gênesis, do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e também, além do Céu e Inferno, do livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E nós vamos aqui fazer essa reflexão sobre esse assunto tão grandioso, mas necessário nós resumirmos, para que a gente possa aqui refletir dentro de pontos que nos chamem a atenção, para que a gente possa conversar, buscar entender, porque esse momento qual nós estamos vivendo aqui agora é único, ele é uma bênção, ele é um momento sagrado para todos nós. E bendita esta casa de luz e amor que abre as suas portas para recebermos a todos nós dos dois planos da vida. Aí nós rogamos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, Senhor, nosso guia, governador do nosso orbe, essas bênçãos, essa oportunidade, pedindo ao Mestre que abençoe a equipe espiritual que está sempre pronta aqui ao trabalho, ligado ao seu coração, nos ajudando. E nós aqui, quando nos colocamos adentrando esse recinto, que já é um recinto de tratamento espiritual para todos nós, mas não só. E essa reflexão é importante que nós façamos conosco mesmos. Por que eu estou aqui? Por que eu venho na casa espírita? O que me traz aqui dentro do meu mundo íntimo? Dentro das minhas reflexões, da minha convivência diária com os meus irmãos, que aqueles que caminham conosco. O que me promove estar aqui? Quais são as questões? Tudo isso é importante nós fazermos para buscarmos essas respostas, que elas vão vir no momento oportuno, vão vir junto com a lição que também vai chegar a nós, porque é assim que a espiritualidade age conosco. Porque tudo aquilo que nós buscamos, que nós batemos, queremos que se abra, como o Cristo nos ensinou, mas em contrapartida, todos esses movimentos, eles requerem uma ação nossa. Então é por isso que é no dia a dia que essa porta se abre, é no dia a dia que a gente bate pedindo esse socorro. Mas ao tempo todo a espiritualidade nos chega. E a reencarnação, como nós vamos ver aqui, não só no propósito, como foi feita a leitura dos resgates e das necessidades da nossa luta mesmo, nós estamos a vir com as nossas dificuldades que fazem parte da nossa imperfeição, mas não só isso é a reencarnação. Nossa reflexão aqui é justamente para isso, para dar esse valor à vida, para os atos insanos que nós provocamos em nós mesmos, ou aos nossos familiares, corações ligados ao nossos, ao qual nós infligimos dor. A reencarnação também tem esse propósito. Mas nós vamos desenvolver esse raciocínio com a doutrina espírita, porque ela é a luz que clareia e nos permite olharmos além do horizonte. Esse também é um dos propósitos da reencarnação para todos nós. Não simplesmente virmos aqui ou pagar algo, justificar algo, ou dívidas com o Pai. É muito maior. Esse contexto da reencarnação, ele é muito amplo.
dariam várias e várias palestras ou estudos, como o que nós estamos aqui fazendo. Esses estudos seriam vários para nós conseguirmos refletir profundamente sobre a reencarnação. Mas no ponto ao qual aqui a espiritualidade nos coloca, todos nós juntos, vamos tentar entender um pouquinho, principiando então que esse dogma da reencarnação, esse material está na Gênesis, eles ressuscitaram, foram ressuscitados, trazendo para a nossa época atual, através de Pitágoras, que vivenciou aí como filósofo e matemático em torno de 500 e 550 antes de Cristo. Então esse filósofo, ele começa então a divulgar essa questão da necessidade de retorno à vida corpórea, não com essa denominação propriamente dita reencarnação, porque isso vai vir mais fortemente com a doutrina espírita através dos espíritos. Então nos informa os espíritos que Pitágoras não foi o autor então desse sistema. Ele não foi ele que criou. Na verdade, ele colheu dos filósofos indianos e egípcios que o antecederam há 4 ou 5 mil anos, diga-se de passagem. Então nós podemos perceber que esse pensamento, ele já existe no nosso planeta desde sempre. Sempre existiu. A questão é como nós trabalhamos com essas informações. Então, ainda como povo, como civilização, percorrendo esse caminho da evolução, nós rejeitamos, na grande maioria, parte do tempo em que estivemos com essas verdades que o Cristo também nos trouxe e reforçou tudo isso para nós. O que então não padece, ou seja, está sempre estando junto conosco, séculos e séculos e séculos, deve então conter algo de sério, diz os Espíritos. Senão, essa ideia, ela já teria morrido há séculos e séculos. Mas nunca isso ocorreu. A ideia sobreviveu à nossa dureza de pensamento, à nossa negligência de pensar nisso. Apesar de toda essa nossa dureza, sobreviveu séculos e séculos. Portanto, então nos diz os amigos, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos então renovam uma doutrina então que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até o dia de hoje, sendo que os grandes que vivenciaram e estudaram isso foram aceitas pelos homens eminentes da época. Interessante quando coloca isso, porque é aquele que busca, é aquele que estuda, é aquele que tenta entender dentro da área da filosofia, que assim o seja na antiguidade. Porque quando esses assim o faziam, eles percebiam então que teria que ter uma continuidade à vida, teria que ter um retorno, porque era impossível alcançar naquela época aqueles objetivos de evolução e de engrandecimento da alma, do aprender. Então tudo isso fazia com que esses eminentes que queriam divulgar tudo isso precisavam então estar sempre estudando e buscando essas verdades. Então os espíritos então, para nos fortalecer essa questão, eles nos perguntam: sofreis? Estamos neste mundo, nesse momento do nosso planeta, todos nós, eles nos perguntam: sofreis? Não sois tão felizes quanto poderiais ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa aventura. Não são todos neste orbe que estão em sofrimento, que estão sofrendo mesmo esse momento de dor ao qual estamos passando, mas nós temos países, quando nós vamos buscar, fazer uma pesquisa, que estão vivendo flores nesse momento, espíritos gozando de plena saúde, longe dessas questões da virose e tudo mais. Como assim? E nós, inseridos, muitos se perguntam na questão desse país,
o atraso que nós tivemos em questões da vacina e tudo mais, e nós nos colocamos e perguntamos, eu queria estar nascendo nos Estados Unidos, eu queria estar na Noruega. Não é assim que nós nos colocamos? Nós queremos sempre buscar o que? Nos enche de ventura. Então ele nos pergunta, quereis então mudar a vossa posição para igual a deles? Querem ser venturosos? Querem ser mais felizes? Como dar um salto na natureza? A natureza não dá saltos. Ela pode acelerar no processo, se torna mais rápido na questão da evolução, mas nós não podemos dar saltos. E eles então perguntam, certamente respondereis que devemos então fazer para alcançar essas venturas na vida? Quero ser feliz, não quero mais sofrer. Então, eles nos falam como resposta, quase nada. Vocês não vão ter que fazer quase nada. Apenas recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Que trabalho é este? É o trabalho do nosso mundo íntimo. É o trabalho em que nós vamos nos renovar perante as informações das virtudes valorosas que o Cristo trouxe no seu Evangelho. E nós vamos então o que como consequência disso? Eu vos preparareis um lugar, nos disse o Mestre. Aqueles que me seguirem, que realizarem esse trabalho íntimo de fortalecimento, de renovar as suas execuções mal sucedidas, eu vos preparareis um lugar. Imagina um lugar preparado para o Cristo, um lugar de bem-aventuranças. Real isso. Isso é real, palavra do Cristo. Não é uma quimera, não é uma ilusão. Isso é um objetivo de todos nós. Por isso todos nós estamos, creio eu, dentro de uma casa espírita, ouvindo o que é de valoroso para mim como espírito imortal, para eu fazer esses reajustes, essas modificações. Mas como realizar isso? Em uma vida só. Apenas em uma existência eu vencer aquilo que está cristalizado em mim, é como uma pedra, um cristal duro para se quebrar em uma encarnação. E os amigos espirituais também vão nos dizer na Gênesis que o princípio espiritual é corolário da existência de Deus. É aquilo que coroa a inteligência divina em relação à nossa criação, a essa jornada reencarnatória. Olha o que vão nos dizer os amigos. Não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom a criar o que? Seres inteligentes e sensíveis. Já criar pronto, seres inteligentes e sensíveis. Para o nada. Para vivenciar alguns dias, isso é o que é a nossa vida aqui, no plano físico, na Terra, alguns dias, para depois não ter compensação, não ter mais nada. E aqueles que vêm, reencarnam e sofrem, para quê? Para nada. Porque acabou, finalizou-se a vida. Que propósito é esse? Isso que nós temos que pensar a respeito da reencarnação. É um Pai justo e bom. Inteligência suprema, absoluta, é no absoluto, uma inteligência que a gente nem compreende. Vai realizar isso conosco? Deus, em vez de unir então o espírito a uma pedra rígida que ele criou para o seu uso, então, corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões da sua vontade e de se prestarem, então, a todos os seus movimentos. O espírito, ele precisa se manifestar. Ele não tem corpo. Está lá no livro dos Espíritos. Qual é a forma? O que é o espírito? Para a analogia de vocês, que não tem palavras ainda no vocabulário de vocês, imagine uma chama, um fogo ardente.
Aí a gente fica, como isso vai reencarnar? Como isso vai encarnar? Como isso vai principiar as suas reencarnações, uma chama? Então Deus ele cria então todo um processo do princípio espiritual, passo a passo. São milhares, bilhões de anos em desenvolvimento desse princípio, são bilhões de anos. Emmanuel vai nos falar que nós estamos para estarmos aqui agora, nesse momento, em torno de 3 bilhões de anos, para que nós podemos desenvolvermos para estarmos aqui como seres nominais. Tivemos que passar por todo o princípio da vida espiritual, todo, sem exceção, sem dar saltos. Olha o processo reencarnatório, que o princípio espiritual é esse processo, ele reencarna desde o início. Ele vai se transformando como? Indo e vindas desse princípio espiritual, até chegar ao reino nominal. Então, para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio Espírito que modela o seu envoltório. É ele quem modela o perispírito. Porque ele quer se manifestar. Ele precisa de um corpo para se manifestar. Ele modela então o perispírito e o apropria esse perispírito às suas necessidades. Ele quer falar, ele quer gesticular, ele quer trabalhar no meio em que ele vai se localizar. Então, o perispírito maleável ao espírito, tendo a plasticidade, ele vai começar então a se ajustar à vontade do espírito. E o Espiritismo, então, ele ensina então de que maneira vai se operar então agora essa união com o corpo na reencarnação. Então tá legal, montou lá o Espírito para se apresentar, ele está nos dizendo aqui, no plano espiritual, ele tem então o perispírito, que ele modela a sua forma, a sua organização física e espiritual que ele quer se apresentar. Então o perispírito, ele é matéria, utilizada, mais sutil, mas utilizada pelo espírito, que não é matéria. O espírito não é matéria. E ele vai se utilizar, então, dessa matéria sutil para agora. Através da doutrina espírita, nós vamos entender com profundidade, principalmente no livro Missionários da Luz, da reencarnação dos seres do mundo. Ali detalha com preciosidade esse reencarno. E ele vai falar então assim, pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, como nós falamos aqui, não tem forma, e não pode ter ação direta sobre a matéria propriamente dita, a nossa matéria. Esse envoltório então, que é o perispírito, ele vai fazer então desse ser abstrato, que é um espírito, ele vai fazer que ele seja agora o quê? Um ser concreto, definível, apreensível pelo pensamento. Vai conseguir pensar e imaginar como nós utilizamos o nosso pensamento para nós criarmos as formas, criarmos tudo que nos rodeia. Nós utilizamos o pensamento. E a partir do momento, então, que o espírito toma uma forma através do perispírito, ele consegue perceber o espírito. O fluido perispirítico, então, constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Ele vai dizer aí, vai ter um fluido que vai agir nesse meio. Nós também não vamos nos aprofundar nisso, porque esse não é um intento aqui no momento. Mas é muito interessante, no livro Missionários da Luz, vocês vão conseguir entender isso aqui com mais profundidade. Quando o espírito, então, tem de encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do perispírito, então o perispírito com aquela plasticidade, ele se expande e o liga ao germe, o que o atrai com uma força invisível desde o momento da concepção. Então, quando o espermatozoide chega no óvulo e ele adentra o óvulo, essa expansão do perispírito já envolveu ali espermatozoide, óvulo e nesse germe, que é o início dessas transformações das células, já está nasquelas primeiras 4 ali que se divide em 2, depois em 4, a gente tem esse vídeo no YouTube, quem quiser acompanhar, mas naquelas 4 ali, naquelas 2, naquelas 4, já, o perispírito do espírito já está ligado, no ato da concepção. Olha que importante a gente entender isso. Que processo lindo, que processo maravilhoso da vida. O perispírito, então, que possui certas propriedades da matéria, porque o perispírito
é matéria, ele tem propriedades, é matéria, se une então o que? Molécula a molécula ao corpo em formação, dando o poder, dizer-se então, que o espírito, por intermédio do seu perispírito, ele se enraiza. Olha o termo que eles usam. É como se fosse uma planta na terra. Todos aqui já tiveram esse contato com a planta. Se nós a puxarmos, né, aqueles matos que a gente tira com a mão que sai, é aquilo ali, aquelas raízes ali adentrando, se firmando na terra, assim, chega, parece mãozinha segurando aquele bolo de terra. É isso. O perispírito ele envolve, ele se agarra essa união com a matéria. É profundo isso, percebam? O detalhe que eles nos chamam a atenção é a gente perceber essa profundidade de união. Não é superficial, não se destrói facilmente. É onde nós vamos chegar mais à frente. Ele vai falar assim, e também por um efeito agora contrário, olha que interessante, a união do perispírito e da matéria carnal, ela cessa desde que esse princípio ele deixa de atuar em consequência da desorganização do corpo. Então percebam, o corpo começou a desorganizar-se para qualquer função que parar, como os médicos mesmo quando avaliam morte, né, dos órgãos vitais, como o perispírito vai interagir ali? Como ele vai agir com aquela matéria? Ela vai perdendo esse contato com a desorganização do corpo. É uma consequência da morte do corpo, mantida, que era por uma força atuante, enraizada. Tal união agora faz o quê? Se desfaz, agora é o processo contrário. É como se aquelas raízes fossem saindo da terra, deixando a terra. Logo então que essa força deixa de atuar, essa força fluídica. Então o perispírito se desprende molécula a molécula, conforme se unira, e ao espírito é restituída a liberdade. Detalhe, esse molécula a molécula dá a impressão que é algo lento, né? Nós imaginamos assim, nossa, tinha que ser uma molécula aqui, sabe? Vou dizer para vocês que os espíritos vão dizer que é rápido, é uma velocidade quântica. Extrapola a nossa física tradicional, a chamada física moderna, extrapola, é a física quântica, é uma velocidade imensa, mas, porém, todavia, contudo, pode ser muito lento esse molécula a molécula. Como ele nos afirma aqui, pode ser no acender e apagar das luzes. E eles vão nos dizer aqui, o Espiritismo, pelos fatos, cuja observação ele faculta, olha, o Espiritismo não faculta observar tudo isso, esses fatos, dá a conhecer os fenômenos que, então, acompanham esta separação, que, às vezes, é rápida, é muito rápida, fácil, suave, insensível, olha que beleza. Os Espíritos nos afirmam isso. Não existe dor na desencarnação. Não existe. Dor não existe na desencarnação. Pode ser o estágio evolutivo que for do Espírito. Dor não existe. Para desencarnar, não dói. Ao passo que doutras é lenta, laboriosa e horrivelmente penosa, conforme o estado moral do Espírito, e pode, então, perdurar meses e anos. E que estado moral é esse? O principal estado moral é o estado do apego. Apego não só ao corpo físico, que devemos valorizar e amar, porque enquanto estamos caminhando com ele aqui, ele é um instrumento concedido por Deus para nós, então, como espíritos, nos locomovermos, trabalharmos, realizarmos, sermos úteis. Importantíssimo. Mas não devemos nos apegar a ele. Ele não é o principal. Ele não é o tudo ou nada. Aí é a nossa parte que extrapola o entendimento
de como devemos amar o nosso corpo. Nós extrapolamos nessa avaliação, nesse olhar de entendimento. Precisamos estar despertos para isso. Isso é importantíssimo. E eles vão nos dizer que efetivamente, logo após então a morte física, sofre o espírito culpado. O espírito culpado. Culpado com o quê? Com a consciência pesada. De que erros? Dos erros que estão contrários à lei de amor. Tudo que for contrário à lei de amor. Buscamos as leis morais, que está lá no livro dos Espíritos, ali, trazendo, discorrendo para nós, lermos, compreendermos, relermos, como disse o nosso querido Nilton Vieira, ler, pensarmos, aí ler de novo, aí pensarmos, aí ler, sentirmos. Não foi assim que ele se expressou no domingo passado? Tão linda essa mensagem dele para todos nós. Linda mensagem. E é isso. Ó, tanto mais produtivo, quanto mais se lhe exteriorize a dor do arrependimento. Ou seja, vai passar por um processo de culpa. Vai passar por um processo, ele diz aqui, minucioso de purgação, de dor, de sofrimento. Ele vai passar por esse processo. Mas se esse processo já trazer um lampejo de arrependimento, já valeu a pena. Se arrependeu, como nos dizem os Espíritos, no segundo final ali, naquele instante, nem desencarnou ainda. Nem desencarnou, que é mais importante ainda. Muito mais, por isso não se deve abreviar a vida de ninguém. Médico nenhum, medicina nenhuma justifica abreviar a vida de alguém. Porque por mais doloroso, por mais que aquele espírito esteja em sofrimento, num derradeiro desenlace que vai ocorrer, mas respeitemos o tempo de Deus, que é justo. O tempo de Deus é justo, perfeito. E aquele espírito, naquele sofrimento, naquela dor, dizia assim: Senhor, perdoe, eu pequei sim contra ti, contra as suas leis. E aquela alma vai ser socorrida, e seu despertar vai ser auxiliado. É instantâneo. Quando o pensamento ele é verdadeiro, que na espiritualidade não tem enganação, não tem disse-me-disse, o ato é velocidade quântica, a resposta. E eles vão nos dizer, então, que apenas depois disso consegue, então, o espírito, olha, a elevar-se às esferas de reconforto e reeducação. Ele é socorrido, amparado, sempre. O espírito se arrependeu, meus irmãos. João Batista, por isso ele traz essa mensagem tão forte. Ele era bravo na sua mensagem. Arrependei-vos, ele gritava no deserto. Arrependei-vos, porque ele antecedeu a mensagem de amor do Cristo, nos dizendo: arrependa-se. Se arrependeu? Arrependi. O que é que eu vou fazer agora? Agora, viva a mensagem do Cristo. É uma sequência. Frequentemente, através do suicídio, integralmente, impensado, deliberado, ou do próprio desregramento moral, operamos em nossos espíritos desequilíbrios, quais tempestades ocultas que desencadeamos por teimosia no campo da natureza íntima. Foi aquelas informações também que o Newton nos trouxe aqui em 3, 4 estudos que tem lá no YouTube para nós revermos, que ele fala da depressão, ele fala da questão das nossas atitudes equivocadas no campo do assassínio, outras situações que nos levam a ultrajar a vida dos nossos irmãos, do próximo. Ele fala assim: nesse campo íntimo nós nos desorganizamos, criamos desregramentos, ficamos conturbados e, consequência disso, queremos o quê? Escapar da vida. Porque o suicida, o autocida, ele quer simplesmente desaparecer. Ele não quer mais existir. Mas Jesus nos avisou sobre isso no seu Evangelho. Ele vai nos dizer assim: as nossas atitudes, as nossas irreflexões a respeito das questões morais, do que nos faz crescer
quando nós abandonamos e vivenciamos esses desequilíbrios e queremos fugir da vida, ele nos fala: nem a morte o aceitará. Olha a fala de Jesus. A que ele se referia? Nem a morte, claro. Porque se eu quero fugir da vida, eu penso em me matar, e naquele pensamento de uma só existência, eu me aniquilo, acabou tudo. E aonde e o que acontece? Que todos os suicidas vão passar o desapontamento. Porque não é possível tirar a vida. É possível sim eu autoflagelar o meu perispírito. A forma que o meu espírito, com tanto trabalho, bilhões de anos construindo essa estrutura. O nosso reencarne, quando foi lido aqui, e eu fiz o comentário do Missionário da Luz, eu queria trazer mais um detalhe. Nós não fazemos isso sozinho. Existe uma equipe chamada de construtores. Eles ali se unem, auxiliam aquelas raízes a interpenetrarem o corpo material que está ali se formando. Tem gente trabalhando por nós, nos ajudando. É inadmissível eu tentar me destruir. Porque, na verdade, eu faço essa desorganização no meu perispírito, que a lei do Pai permite, e, consequentemente, não vou sofrer por uma eternidade, não vou para um inferno, graças a Deus, porque a lei do Pai é uma lei de amor, vai me permitir reajustar, reequilibrar as minhas forças, mas através da reencarnação. Não existe passe de mágica. Eu não posso chegar destruído na espiritualidade, diante de Jesus, na espiritualidade, e falar assim: Jesus, me cura, eu me destruí, refaz a minha organização, eu me arrependo, não vou fazer mais não. Nem o Cristo, porque ele falou assim: eu não vim nem destruir e nem desrespeitar a lei de meu Pai. Então é necessário, pela lei do Pai, eu reencarnar num processo talvez muito doloroso, fisicamente falando, mas eu preciso reajustar aquilo que eu destruí, que se levou bilhões de anos para ser construído. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito. Por mais que eu sofra, por mais que a depressão me leve a situações. E a espiritualidade, Kardec vai perguntar no Livro dos Espíritos: de onde nasce então o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos, que se levam então a destruir-se a si próprios? Onde está esse desgosto? Aí Kardec, fazendo essa pergunta, olha a resposta dos Espíritos para a nossa eterna reflexão. Efeito da ociosidade, daquele que não quer trabalhar por si mesmo, não quer trabalhar pela sua sobrevivência no plano físico. Trabalhar? Isso pertence aos escravos. Não é essa a nossa ideologia antiga que nós temos sobre o trabalho? Falou em trabalho, a gente faz até aquela musiquinha da escravidão, ligando o trabalho a ser escravo. Então eu não quero trabalhar. Da falta de fé. Se nós não tivermos fé no que a doutrina espírita está nos revelando, nós não tivermos confiança, não tivermos crença para verdadeiramente aí vivenciarmos isso, porque eu posso estar dentro da doutrina espírita, eu posso estar adentrando uma casa espírita, um ambiente que eu vou ser tratado, vou ser recebido pela espiritualidade, mas eu não absorvo essas informações, acendam o alerta, vermelho no máximo. Eu preciso ter fé naquilo que eu estou recebendo. Eu preciso começar a destruir velhos conceitos, velhos condicionamentos, começar a lapidar esse cristal muito duro dentro de mim. Eu preciso
fazer isso. A doutrina espírita, ela nos dá essa ferramenta para lapidarmos a nós mesmos, não ao outro. E ele vai falar também, os Espíritos informam, da saciedade nas coisas transitórias dos bens terrenos. Já estou farto, tem tudo, a vida não tem valor nenhum, estou enjoado, vou morrer, vou me matar mesmo, que a vida é uma só, né? Já tem tudo, não tem mais nada a almejar, tenho aviões, carrões, tenho poder, mas eu estou enjoado disso tudo. E a vida é uma só mesmo, porque alguém que tem esse pensamento vai se ligar só numa existência e vai tentar sair da vida. E eles finalizam essa nossa reflexão. A base de tudo isso, a base do raciocínio do suicida é o orgulho e o egoísmo. O mundo, as pessoas não estão do meu jeito, as coisas não estão de acordo com o que eu quero, com o que eu penso, com o que eu queria fazer. Eu sou livre, eu sou liberto, Deus me deu a liberdade, eu quero agir, fazer de tudo. E as pessoas não compreendem, não deixam fazer. O emprego não é um emprego que eu quero. Deus me livre, esse emprego aqui não quero fazer isso aqui não. É o orgulho de si, cheio de si, querendo preferências na vida. O egoísmo, querendo que tudo ocorra ao seu bel prazer. Tudo em seu torno, em torno de si, tem que ser conforme eu penso e eu quero, conforme é o meu ponto de vista. Esse pensamento, meus irmãos, os Espíritos estão nos dizendo que leva ao suicídio. Os motivos de suicídio são de ordem passageira e humana. É de ordem passageira e humana, porque aqui estamos de passagem, não é verdade? E esses pensamentos que eles nos deram os exemplos aqui, são todos pertencentes aqui à crosta planetária, a um planeta que estamos de passagem pela bondade do Pai. Olha, eu quero destruir a minha vida porque estou vivendo coisas passageiras num planeta passageiro que não está de acordo com o que eu quero. A vida é resultado de um passado completo. Olha como isso é importante para nós. Nós estamos aqui vivenciando e usufruindo da nossa personalidade atual, que foi construída através de quê? Não só desse princípio inteligente, todo esse processo de bilhões de anos, como também de vidas passadas, construindo essa personalidade, os nossos gostos, as nossas aptidões. Hoje mesmo estamos vendo uma criança, naquele programa The Voice Kids, a criança deve ter uns 7 anos de idade, tocando todos os instrumentos musicais e cantando com esplêndida capacidade vocal de dar inveja ao Roberto Carlos. Mas se esse Espírito, Deus já fez ele pronto, uma encarnação só, Deus foi lá e pum, isso aqui vai ser músico. É isso? Ou é um passado construído, completo, que está tendo consequências agora de virtudes valorosas no campo da música? Essa construção, nós somos várias personalidades, ao qual quando eu me transformar, quando eu me melhorar, eu melhoro e transformo todas essas personalidades que estão comigo. Isso é nós evoluirmos a matéria, os Espíritos falam. Nós cooperarmos, nós somos co-criadores. Co-criador é um só, é Deus. Deus é o Criador. Mas nós somos participantes que Ele nos permitiu. Nós somos co-criadores, relativo à nossa evolução. Deus é Criador absoluto. Nós somos co-criadores relativo à nossa condição que nós alcançamos através desse passado. E então, como resultado desse passado completo e instrumento de futuro, é para cada um de nós o que deve ser na balança infalível do destino. Então, o nosso destino, quem é o artífice do nosso destino?
Nós. Ah, não foi Deus que fez lá, você vai passar por isso, você vai passar por aquilo. Não. Não. Somos nós, pelas essas construções do passado, pelo que nós almejamos para o nosso futuro. O que nós desejamos para o nosso futuro? Essa é a pergunta. Lembra da pergunta inicial lá? Querem ser venturosos como esses irmãos? E nós falamos, e qual foi a resposta que ele aqui nos apresentaram? O que devo fazer? Olha que bonito isso da espiritualidade para nós. Aceitemos então com coragem. Com coragem. As vicissitudes da vida. Meus irmãos, quando a vida, ela nos apresenta uma situação assim. Eu estou caminhando aqui no plano terreno. Eu vivo frutos do meu trabalho, da minha formação profissional, eu alcanço uma condição financeira boa e através dessa condição financeira boa, que é através do meu trabalho, e também do meu corpo formado por mim, por espírito, que forma o meu perispírito, formei um corpo belo e bonito e vivencio as experiências terrenas usufruindo da beleza e da fortuna. Mas a vida, como ele nos diz aqui, que nos oferta remédios para as nossas imperfeições, ocorrem situações que essa questão social financeira, acontece uma situação, eu perco tudo isso. De alguma forma eu perco essa questão financeira. Isso já me dá um baque, já me dá um choque. Eu perco aquela posição. E no decorrer da minha vivência terrena, eu vou envelhecendo, processo natural do corpo físico. Não ficamos aqui com a beleza exterior para sempre. Aí eu me deprimo, fico triste, a vida não vale a pena? Não, em frente com coragem, porque todas as vicissitudes do planeta são para nos dar coragem, para enfrentarmos. Mudou? Tá beleza, então o que eu vou fazer agora nessa condição financeira? Eu vou me ajustar à minha realidade, me ajustei, é o bem sofrer. Eu não fico reclamando, eu não fico culpando a Deus porque me tirou os meus bens, que eu estou envelhecendo e não tenho mais aquela beleza para ter aquele serviço ao qual se usufruía da minha beleza. Não tenho mais, perco o emprego, tenho que sair. Aí eu me revolto com Deus, porque é uma lei da natureza, fala, não tenha coragem, são remédios para as nossas imperfeições, para trabalhar o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Aí ele nos fala, vamos então esperar com paciência, a palavra-chave, com paciência, a hora fixada pela lei justa para termos da nossa permanência no planeta Terra. Tem uma lei justa, meus irmãos. Tem uma lei justa que tira um bebê de meses do planeta Terra. De dias. Na infância, na adolescência, no jovem, no adulto, na maioridade, na velhice. Não importa. É uma lei justa. Talvez não compreendamos essa justiça de Deus pelos nossos pontos de vista, que é o orgulho. Eu estou certo, eu olho dessa forma, eu analiso dessa forma. Deus é injusto. O que uma criança fez? Realmente, se for uma existência só, aí colocamos em dúvida a inteligência soberana do universo. Podemos fazer isso sim. Se for só uma existência, vamos discutir com Deus que inteligência é essa. Agora, quando compreendemos que somos reencarnacionistas, no sentido de nos libertar os nossos espíritos das amarras da matéria, porque Jesus nos fala, todo aquele que me seguir, vivenciar os meus ensinamentos, viverão uma vida eterna. O que é isso, viver a vida eterna? Nada mais é que o espírito não precisar reencarnar. Esse é um estado de evolução do espírito.
O Espírito, quando ele segue essas diretrizes do Evangelho, que ele alcança isso, ele não precisa reencarnar. Consequentemente, ele não precisa mais morrer. Porque os Espíritos vão nos afirmar que morrer no nosso plano físico é uma fatalidade, vai ocorrer. E no plano espiritual, reencarnar é uma fatalidade, como a morte o é para nós aqui no plano físico. Ninguém foge da reencarnação enquanto está nesse processo. A partir do momento que segue as instruções do Cristo, viverá a vida eterna. Então, o conhecimento que nos tiver sido possível adquirir das condições, então, da vida futura, exerce grande influência em nossos últimos momentos. Dá-nos, então, mais segurança, abrevia a separação da alma. É a reencarnação como valorização da vida. É sabermos viver. Reencarnar para pagar, para sofrer? Não. Para sabermos viver. Viver em plenitude. Viver buscando o nosso melhor. Para nos prepararmos com proveito para a vida no além. Para nos prepararmos nessa encarnação, o máximo que pudermos, com proveito. Ou seja, tudo aquilo que eu estou assimilando da doutrina espírita, para eu não tirar a minha própria vida, que eu possa vivenciar isso com verdade, para proveito para a vida do além. Muitos se falam, às vezes, na mídia espírita, até do movimento espírita, o espírita se suicidou, fulano, um jovem espírita, já em adulto o espírita se suicidou. Se nós avaliarmos o que ele está nos dizendo aqui, esse irmão se coloca como espírita. Mas Kardec vai nos falar, meus irmãos, quem é o verdadeiro espírita? É aquele que já se transformou? Não, não sabemos disso. É aquele que luta pelas suas más tendências. E a partir do momento que eu não luto, então ainda não me tornei espírito, sou um simpatizante. Já é um começo, importantíssimo. Mas eu sou um simpatizante. Um espírita que é espírita não se suicida. Espírita vive a verdade, ele vive com proveito para a vida no além. É preciso não somente estarmos convencidos da sua realidade, ao qual os Espíritos nos falaram lá, a fé na doutrina espírita, mas também lhe compreender as leis, ver com o pensamento as vantagens e as consequências dos nossos esforços para o ideal moral. Vamos pensar, meus irmãos. Vamos pensar, a doutrina espírita foi feita para estudar, pensar, refletir, sentir, agir. Ela é ampla, ela é grandiosa, não pode ficar na nossa pequenez, da nossa avaliação pequenina, restringindo esses ensinamentos a só, eu tenho que pagar meus pecados. Que isso? Não é isso. Reencarnação não é isso, nunca foi isso. Reencarnação é essa renovação, é essa proposta de buscar a valorização da verdadeira vida, de nos encontrarmos com os nossos entes queridos, conversarmos com eles na espiritualidade. Nós estamos desencarnando e nós não estamos encontrando ninguém. Ficamos na espiritualidade, eu não vi meus parentes, não vi meu pai, não vi minha mãe, não vi meu tio que gostava de mim. Claro que não. Olha a sintonia, a vibração que eles estão. Olha a sintonia que nós estamos. Vamos se encontrar com quem? E essa renovação, meus irmãos, ela é importantíssima. A calma. Vamos finalizar com esse texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. A calma e a resignação. Olha, a calma. Se acalme. Calma, tudo passa. Tudo é necessário. Tudo faz parte. Tudo está inserido dentro do meu contexto evolutivo que eu preciso. Aí ele nos fala, calma. E a resignação, auridas, de maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro. Então vamos viver a
vida terrena, pensando o tempo todo, meus irmãos, orai e vigiai. Vamos pensar, quando ver que está saindo fora, vamos orar com a doutrina espírita, com os ensinos da doutrina espírita. Queridos mentores, irmãos da espiritualidade, me auxiliem. Eu estou meio perdido, estou deixando me levar por essas tentações. Vamos ser sinceros, vamos ser verdadeiros com eles, que eles sabem. A gente falando ou não, eles sabem. Mas temos méritos quando nós nos expressamos. Olha que legal. Quando nos expressamos, eles querem nos ouvir. Vamos ser sinceros e vivenciar essa vida terrena e dar confiança no futuro, na vida futura, igual a doutrina espírita nos faz crer e viver. Como Kardec, lá no início da conversa com os espíritos, na Gênesis, vem nos trazer desde existências lá atrás, essa informação inata ao ser imortal, escrito na sua consciência. As leis de Deus não estão escritas na consciência, não é isso que os Espíritos nos falam? E a reencarnação não é uma lei de Deus, então a reencarnação, ela está escrita nas nossas consciências. Então, tendo mais essa confiança na vida e no futuro. E ao Espírito, uma serenidade. Olha o Espírito, olha a situação que ele vai ficar, olha, uma serenidade, que é o melhor, então, preservativo contra a loucura e o suicídio. Muita paz, que Jesus nos envolva nessas reflexões do seu amor. Graças damos a Deus.